Salve galera, beleza? No vídeo passado eu comentei um pouquinho aqui sobre o livro A Apologia da História, o ofício do historiador e principalmente um pouquinho sobre a biografia do autor, né, que é o Mark Bloch, que para quem não sabe é o autor que está aí na capa da foto do canal, que talvez seja o autor que eu particularmente mais me oriento para pensar a história como ciência. Então, se você não viu o vídeo passado, dá uma conferida lá para você entender melhor o contexto em que a obra foi escrita. Mas a gente pode dizer, de modo geral, que o Bloch inaugura a história como problema. Porque assim, galera, se um cientista te dá mais respostas do que perguntas, é motivo para desconfiar. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo aqui sobre a noção de verdade, ciência e essa construção dentro do pensamento ocidental. Mas Bloch, de modo geral, ele coloca a história como um problema e o historiador como aquele que é capaz de interrogar as fontes de maneira adequada, metódica. E ele começa fazendo uma pergunta no seu livro, né? Para que serve a história? Uma criança perguntando para um pai historiador. E o Bloch diz que aquele que consegue responder questões como essa, tanto para os doutores quanto para os estudantes, ele é muito feliz enquanto cientista. Então é muito importante a questão da comunicação histórica. E aí ele vai colocando alguns postulados, vamos dizer assim, a respeito desse tema na introdução do livro, que a gente vai analisar aqui um pouquinho com calma. Tem uma coisa muito interessante que eu lembro que ele escreve nessa introdução sobre a história mal entendida, a história que não é feita de maneira metódica, que não se pretende científica, acaba trazendo alguns mal entendidos em relação, por exemplo, a definições de conceitos, colocando a história bem entendida em descrédito, como se todo mundo que trabalhasse a história trabalhasse desse jeito despretensioso. E ele continua tentando responder essa pergunta, mas afinal, para que serve a história? Toda ciência, de alguma forma, serve para tornar a vida melhor, para a gente poder refletir sobre o tempo, sobre a condição humana, sobre estrutura ideológica, religiosa, psicológica, social, econômica. Mas o Bloch, ele não nega em momento algum que a história também serve e, sobretudo, ao entretenimento, à curiosidade, né? E que muitas pessoas chegam na história por conta dessa curiosidade, por conta desse entretenimento e vai se aprofundando até chegar na história como ciência, como método. E claro, toda ciência tem a sua curiosidade, mas ele vai dar uma ênfase na história por isso, né? Porque ela serve também para isso. Muita gente vai atrás da história como um passatempo, ele coloca isso, né? E que isso é um dos fatores que constitui a ciência da história como ciência. E aí ele vai colocar e vai desenvolver mais para frente, em outros capítulos, a importância da narrativa, que a gente não precisa abrir mão como historiador do que ele vai chamar dos gozos estéticos, né? De uma construção narrativa, e isso não faz com que perca a capacidade metódica. Então a história ela seria uma ciência que está ali entre a literatura e as ciências humanas. Inclusive Bloch vai trabalhar com fontes literárias. Vou gravar vídeos aqui também sobre a questão, a relação do historiador e suas fontes. Mas Bloch deixa claro que se você pretende trabalhar a história de maneira metódica, você vai ter que ter certa austeridade, abrir mão de algumas coisas, né? E não se deixar encantar por fábulas, por teorias extraordinárias, né? Então aquele velho papo, né? A verdadeira história, te enganar a vida toda. Agora eu vou te contar a verdade sobre isso, sobre aquilo. E a ciência não trabalha muito assim, né? Eu posso fazer uma pesquisa
Depois de um tempo descobrir que tem outras fontes, outros métodos e rever minha pesquisa, voltar atrás. O historiador, como eu já disse, enfatizo isso aqui, não é dono da verdade. Ciência nenhuma, na verdade, né? Tem esse domínio completo. Então a gente tenta se aproximar de um conceito de verdade, porque a gente, inclusive, algumas correntes negam esse conceito de verdade, mas nunca se apropriar dela, né? E engessar ela. A gente tenta ter parâmetros para chegar perto daquilo. Então acho que essa é a reflexão central que ele deixa. A questão principal aqui não é ficar datando e colocando eventos importantes, pessoas extraordinárias, mas ou ficar apegado a fontes primárias como se isso fosse responder tudo. A questão principal da história como ciência é quais perguntas você vai fazer para essa fonte. Qual é o problema que você se pretende resolver? E isso é mais importante para se fazer ciência do que as respostas propriamente ditas. Então a ciência do historiador é saber perguntar para as fontes, é encarar a história como um problema, beleza? Acho que essa é a primeira lição aí do Mark Bloch e da Escola dos Análises, né? Se vocês quiserem que eu continue investigando essa obra, em outros capítulos, a relação do historiador com o tempo, memória, fonte, narrativa, descrição, metodologia, objeto de estudo, vocês deixem o comentário aí embaixo e eu continuo essa série aqui sobre a apologia da história e o ofício do historiador. Beleza? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, aquele comentário aí, porque isso é o pagamento vital que você faz aqui para a gente continuar produzindo vídeo, beleza? Tamo junto, galera!